Gravar. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje nossa reflexão será sobre um tema chamado prudência. Você já ouviu certamente falar, né, da importância da prevenção, de sermos prudentes, de sermos preventivos, de termos cuidado. É sobre isso que eu quero falar. A palavra de Deus nos orienta ali no livro de Provérbios, em diversos versículos. Por toda a Bíblia você pode ler, mas eu quero me concentrar no capítulo 8, no verso 12. Diz assim: é um texto sobre a excelência da sabedoria. E a palavra de Deus mostra que Jesus é a própria sabedoria. E isso foi dito muitos anos antes de Jesus vir. Quando temos sabedoria para estar diante de Deus, nós lucramos. Nós temos o melhor para nos relacionarmos tanto com Deus como com os homens. E a Bíblia diz assim no verso 12 do capítulo 8 de Provérbios: eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Esse texto fala da sabedoria, mas ele diz exatamente para nós onde a sabedoria habita e com quem ela habita. É muito interessante que sabedoria e prudência fazem parte. Tem gente que procura sabedoria, mas não se importa com a prudência. Então é importante a gente entender que lugar é esse que a sabedoria está amplamente, né, habitando, permanece. É certo que se você encontrar a prudência, você sabe que lá há sabedoria. Então, ser prudente é ser sábio. Essa dupla funciona muito bem. Então, prudência, em algumas versões, está escrito que é entendimento. Ou seja, quando a gente é prudente, a gente entende que precisa ter cuidadoso, precisa ser o freio da situação, precisa ser prudente. Por quê? Porque muitas vezes a nossa ansiedade, até com a própria alegria, até com a própria bênção, faz a gente tropeçar, errar e se exceder. Nós temos diversos exemplos na Bíblia, como, por exemplo, ali Davi, alegre com a bênção de ter encontrado a arca, ele quer trazer a arca para casa com o melhor que ele tinha, os carros de bois. Mas a Bíblia não recomendava assim, não era assim que Deus orientava. E por conta disso ele teve um prejuízo grande ali, e porque a arca era sagrada, e a arca precisava ser trazida nos ombros dos sacerdotes santificados, né, purificados. Então, Davi errou, e por conta disso teve que esperar 3 meses, teve que voltar à palavra de Deus, à sabedoria da palavra de Deus, para rever os conceitos, né, e ouvir dos sacerdotes, e era no ombro de sacerdotes que se trazia a arca. Então, muitas vezes a gente, por não ser prudente, a gente também demonstra e deixa de usufruir da sabedoria. Quando Deus nos abençoa, é importante que a gente seja sábio. Um bom exemplo é um mandamento que diz que não devemos colocar o nome de Deus em vão. Então, conhecer a Deus, servir a Deus, saber que Ele é o nosso Deus, Ele existe, é muito bom, mas não se deve falar em vão, não se deve falar de qualquer forma, em qualquer lugar e de qualquer jeito, até de brincadeira, né? A gente precisa ter cuidado. Assim também nós devemos ser zelosos e cuidadosos. Então, quando a gente tem prudência, a gente mostra e dá valor à sabedoria. Quando a gente não fala o nome de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, quando a gente busca dar esse momento para Deus com o melhor nosso, nós estamos sendo prudentes de não cair aonde? Diante da ira de Deus, ou seja, diante do desagrado de Deus. Então, a gente pode lembrar também ali, né? Caim e Abel, o modo como Caim ofereceu a sua oferta e o modo como Abel. Abel fez segundo o que ele havia visto Deus fazer. E Abel e Caim, não. Caim fez daquilo que produziu e ponto. Então, sempre a gente deve fazer o nosso melhor.
a buscar agradar ao Senhor. Então, a prudência nos livra de errar, nos dá a oportunidade de refletir, de conhecer o nosso próprio coração e nos desviar do mal que há em nós, porque nós somos pecadores ainda, perdoados por Jesus, mas nós somos pecadores e a gente muitas vezes se acomoda, mas a prudência, ela nos dá oportunidade de refletir. E também a palavra de Deus nos diz que Deus ama os que procuram e que a encontram. Então, né, vamos buscar essa sabedoria, vamos saber mais de Deus, conhecer mais do propósito do plano de Jesus. A palavra de Deus diz ali no livro do próprio Provérbios, o rei Salomão falando, no capítulo 9, no verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, é ter prudência. Então, o temor do Senhor, ou seja, temer o Senhor, lembrar que Deus olha, vê, que Deus está perto, que Deus é santo, que Deus, né, requer a santidade de nós, que Deus está presente, que Ele tem um plano melhor do que o nosso, né? Que Ele sabe e Ele aconselha para nos desviarmos do mal. Isso é ser sábio, é o princípio da sabedoria. Então, o sábio que tem temor a Deus, ele escuta. E ele também, ao mesmo tempo, procura conhecer a Deus. Então, por isso que se a gente procura sabedoria, a gente procura por Deus. A gente procura pela pessoa de Jesus, que é Deus expresso na terra. Mas também a gente procura conhecer, ter intimidade com Deus. Então, o que nós devemos lembrar? Que nós não temos apenas um Deus que nos olha do céu, mas que quer se relacionar conosco, que quer dar conselhos, como foi dito aqui. Então é preciso parar, frear as nossas alegrias, as nossas certezas e conferir com Deus aquilo que Ele tem proposto para nós. Mas só pode ser preventivo, só pode frear e buscar fazer o melhor aquele que sabe para onde vai, aquele que tem um projeto, né? Aquele que sabe que tem uma caminhada. E quando nós cremos em Deus, cremos na pessoa de Jesus, nós queremos o plano de Jesus e de Deus para nós. Nós queremos o plano divino na nossa vida. Então a gente vai precisar ter prudência, cautela, vai ter que parar para ouvir, vai ter que ter autocontrole. Então a prudência, ela também é o autocontrole. Ela avança, ela nos freia para avançar. Ela não só, ela dá um freio na nossa carne, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias decisões, mas ela nos faz avançar com a inteligência de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus nos dá a sua mente. Então, nós vamos seguir o plano de Deus, na direção de Deus, como? Na inspiração do Espírito Santo, com todo aquele que crê e confessa Jesus como Salvador. Então é preciso valorizar a sabedoria. E a prudência faz isso. Valoriza a sabedoria, o projeto de Deus na nossa vida. Só 7 livros na Bíblia falam de prudência. Esse é mais um livro que fala de prudência. Isaías 52, verso 13, falando sobre, descrevendo sobre a pessoa de Jesus. Quando ele viesse à terra, muitos anos antes de Cristo, o profeta Isaías anuncia: eis o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Então, Jesus agiu com prudência. Se na primeira provocação, no primeiro enfrentamento, Jesus usasse do seu poder, da sua glória, usasse do seu privilégio de ser filho de Deus, de ter intimidade com Deus, para condenar a terra, nós não seríamos sido salvos, né? Jesus veio para salvar, para resgatar. Então, Jesus teve toda a paciência. Várias vezes ele foi provocado, várias vezes ele foi afrontado, mas nem por isso Jesus se perdeu. Ele continuou ensinando seus discípulos, continuou fazendo o quê? Aquilo que Isaías 61 disse, curando, libertando, mostrando, cumprindo a palavra dita, o compromisso que estava colocado no livro de Isaías. Então, ele se conteve, ele teve prudência, ele teve autocontrole,
ele teve cautela, ele tinha entendimento do projeto de Deus sobre ele. Então, é importante a gente se lembrar e se a gente quer ser bem-sucedido na Terra, nós temos o modelo Jesus. E o modelo Jesus mostra isso. Então, voltando ao capítulo 8, no verso 12, diz que a sabedoria mora com a prudência. E ela dispõe, e ela tem dentro dela conhecimento e conselhos. Então, ela tem coisas preciosas dentro dela. Se você abrir para a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 16, você vai ver qual o valor desse conhecimento e desses conselhos. E a gente sabe, né, que o sábio, ele tem paciência, ele escuta, ele escolhe a melhor situação para dar conselho. Mas ele não dá um conselho qualquer, ele tem sabedoria profunda, é fruto de uma reflexão. E não há coisa melhor quando nós estamos refletindo e aconselhamos na palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Então, é importante você conhecer Provérbios 16, 16, que diz assim: quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir entendimento, prudência do que a prata. Então, essas duas coisas preciosas, elas se traduzem ali. Elas se traduzem no conhecimento e no conselho. Elas são tão preciosas como o ouro e a prata. Eu e você, muitas vezes, não percebemos que nós podemos desfrutar disso porque nós temos um projeto, sabemos para onde vamos. Só tem prudência, só tem cautela. Quem quer chegar a algum lugar, quem quer chegar segundo a vontade de Deus, quem quer cumprir o projeto de Deus. Então, essa pessoa é sábia, porque ela vai seguir o exemplo da sabedoria. E Cristo é a sabedoria revelada, a sabedoria de Deus revelada a nós. Nós temos essa sabedoria revelada claramente nos 4 evangelhos, no período que Jesus esteve sobre a terra, mas por toda a Bíblia nós temos também o Messias, que é Jesus revelado. Então, essa sabedoria, essa prudência, ela pode também nos conduzir, ela pode revelar, ela revela Deus, mas a prudência é a prática da sabedoria. Se você tem prudência, é evidente que você sabe que você não é dono da sua vida, que você precisa se conter e ouvir para ir a algum lugar. Então, lá no capítulo 1, no verso 5, em Provérbios, fala como é que a gente pode ampliar essa sabedoria em nós. Diz assim: que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira habilidade. Então, veja, você, se quer ser sábio, precisa seguir esse conselho, precisa ser prudente. Então, a prudência, ela habita na sabedoria, mas ela também, à medida que ela é exercida, ela amplia em você a sabedoria. Se ele quer crescer, quanto mais prudente, quanto mais cauteloso, quanto mais entendido, mais consciente, mais você vai temer a Deus, mais você vai reverenciar Deus, mais você vai glorificá-lo e mais você vai crescer em sabedoria. Então, o nosso Deus, ele é perfeito. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 8, nós vamos ver que ele derramou abundantemente. Diz que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e todo entendimento, toda a sabedoria e toda a prudência. Elas caminham juntas. E ele nos revelou o mistério de sua vontade. Foi em Cristo, na sabedoria, que ele se revela, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. Então, é em Cristo que nós estamos vendo essa sabedoria derramada, essa prudência derramada. Jesus não, apesar de ver o pecado lá no templo, Jesus não destruiu o templo naquele dia e naquela hora. Jesus não destruiu aquelas acusações feitas, mas Jesus ocupou-se do momento certo daquelas acusações para cumprir o projeto de Deus, que era ser levado à cruz,
morrer e ressuscitar por mim e por você como oferta ao Senhor. E ele ressuscitou. Então, ainda que os dias sejam difíceis, ainda que estejamos nós hoje, como seguidores de Cristo, afrontados, acusados, muitas vezes prejudicados, só porque você confia em Deus, né, desprezado. Ah, mas você crê em Deus, agora é hora de você agir, não é hora de você crer em Deus, não é hora de você falar com Deus. Tem gente que fala assim, né? Então, nessa hora, você precisa ser prudente e precisa ser sábio. Você precisa saber o melhor momento. A palavra de Deus diz que ao tolo não se corrige. Então, tem coisas que são incorrigíveis, porque o próprio Deus vai corrigir. A palavra de Deus diz que ninguém precisa defendê-lo, porque ele se defende, ele tem poder sobre a terra. Então, eu quero lembrar que você seja prudente, confie em Deus, siga Jesus, porque Jesus, ele fez isso, ele convergiu, ele guardou ali na pessoa dele o exemplo da prudência e o exemplo da sabedoria. Toda a sua sabedoria não se perdeu nas provocações. Ele continuava andando com os 12, treinando os 12, apesar dos 12, na hora da prova da cruz, terem sido reprovados e abandonaram Jesus. Mas depois, 40 dias a mais, Jesus esteve com eles, Jesus resgatou. O propósito de Jesus era estabelecer o seu reino sobre a terra, era deixar na terra o marco da sua salvação através da ressurreição e a propagação, enviando esses discípulos para o mundo todo. E chegou até mim e você aqui no Brasil. Então, deu certo esse projeto, né? E chegou, está chegando, e através de nós vai chegar a muitas pessoas. Eu quero lembrar você que cada vez que você é prudente, quando você se acautela, quando você tem entendimento, busca entendimento, quando você tem cuidado com as coisas de Deus, quando você tem sabedoria em ler a sua palavra e fazer a vontade de Deus segundo a sua palavra, você é prudente e você está crescendo em sabedoria. Cristo está crescendo dentro de você. Ele está ocupando o espaço que é dele. Você está dizendo que o Senhor é a sabedoria que habita em você. Você está dando espaço para que ele dirija a sua vida. E eu quero orar assim, que nessa manhã você também seja dirigido por Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar porque o Senhor tem projetos para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque há um caminho que nós não conhecemos, Senhor, e que não enxergamos, que é o dia de amanhã. Mas nós conhecemos o caminho, essa rota que leva até o Senhor, que é Jesus Cristo. E nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos perdoe, às vezes em que não fomos prudentes, que não te pedimos opinião, achamos que o caminho era ali, mas sabendo que Jesus é o exemplo perfeito, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Queremos caminhar nesse caminho com prudência. Queremos, Senhor, que Jesus ocupe espaço, seja o piloto da nossa vida, que ele dirija, Senhor, passo a passo nas coisas grandes e pequenas, e até nas coisas que nós já sabemos e conhecemos, que ele venha confirmando no nosso coração. Por isso, Senhor, ensina-nos a ser prudentes, cautelosos, a ganharmos entendimento naquilo que achamos que é o correto, e confiramos na palavra aquilo que o Senhor diz, porque o Senhor não se engana. Em nome de Jesus, nós te louvamos porque Jesus abreviou esse caminho entre nós e o Senhor. Muito obrigada porque ele morreu e ressuscitou, e pela mediação dele, nós te pedimos, dá-nos da tua sabedoria, que Cristo encontre em nós essa liberdade, e o Espírito Santo de Jesus, que habita nele, habite em nós, flua em nós, e nos ajude a dar frutos, Senhor, a usarmos os nossos dons e talentos que o Senhor derramou sobre nós, para que o teu reino cresça, para que muitas pessoas conheçam e desfrute da vida amorosa, da salvação que o Senhor nos entregou. Em Cristo Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.